Olá, caros alunos, eu sou o professor José Teixeira, sou licenciado em Filosofia e também licenciado em Pedagogia. Atualmente, eu sou estudante de graduação em Educação Especial. Bom, o convite que eu quero fazer para vocês hoje é um convite para que nós possamos juntos desmembrar e descobrir o que é filosofia. Bom, a minha proposta que eu tenho para fazer para vocês, caros alunos, que vai aparecer aqui no slide, é que nós possamos, dentro dessa questão da filosofia, eu quero fazer um convite para vocês, um convite para uma viagem para a origem e a busca da verdade. Pois bem, a filosofia promove ao ser humano essa questão dele poder, dentro da questão da filosofia, fazer essa viagem. Qualquer viagem? É claro que não. Primeiro, eu quero trazer para vocês um questionamento, ou melhor, uma pergunta. Que viagem é essa? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essa viagem que você vai fazer, ela é uma viagem racional. Dentro da questão dessa viagem racional, eu quero perguntar para vocês, vocês já viajaram? Vocês já fizeram alguma viagem? E dentro dessa viagem, ou vamos pensar, quando nós vamos fazer uma viagem, nós nos planejamos. E quando nós nos planejamos, nós nos organizamos para nós sabermos o que nós vamos levar nessa viagem. Retornando um pouquinho à nossa proposta, uma viagem para a origem e a busca da verdade, essa viagem que nós vamos fazer vai ser esse descobrimento, ou melhor, essa descoberta da verdade. Para que o ser humano chegue a essa verdade, ele vai ter que fazer essa viagem e dentro dessa viagem ele vai ter que fazer uma reflexão, ele vai ter que pensar, vai ter que refletir e, claro, ele vai ter que agir. Dentro dessa mesma viagem, quando ele sai para essa viagem racional, ele vai trabalhar algumas concepções, que vai ser a intuição, que vai ser a emoção, a sensação, a imaginação e a memória. Tudo isso a filosofia proporciona ao ser humano, para que ele possa, de uma certa forma, descobrir. Então, já que nós entramos nesse assunto, já que nós entramos nesse tema, é uma viagem para a origem e a busca da verdade, eu quero perguntar para vocês, caros alunos, se vocês já pensaram realmente o que é filosofia. Dentro dessa questão do que é filosofia, nós vamos ter os nossos objetivos que a filosofia nos direciona. Um dos objetivos da filosofia é fazer com que o ser humano possa analisar, fazer com que o ser humano possa observar e, claro, preparar ele para que ele possa fazer um bom questionamento, que é o questionar a sua realidade, questionar a sua existência. Dentro desse questionar a sua existência, ele vai ser aquela pessoa que, a partir da racionalidade, ele vai fazer uma reflexão e, a partir daí, ele pensar. Pois bem, tudo isso aqui vai ser o objetivo da nossa aula de filosofia de hoje, tá? Então, agora nós vamos para o quesito, o que é realmente a filosofia. Então, o que é filosofia? Então, aqui nós temos essa pergunta para nós, dentro da nossa sala de aula, nós buscarmos entendermos o que é a filosofia. Bom, a filosofia, antes de nada, ou melhor, antes de mais nada, ela vai ser um questionamento. E, além disso, a filosofia ela vai ser a junção de duas palavras que ela designa do grego, que é o philos e que é o sofia. Tá? Então nós precisamos entender isso. Por que os gregos faziam isso? Os gregos faziam isso para que eles pudessem estudar a natureza, para que eles pudessem estudar todas as questões que estavam presentes na realidade deles e depois eles poderem aplicar isso para a vida deles. Então, o que é a filosofia? A filosofia vai ser definida etimologicamente como esse amor à sabedoria, esse amor ao conhecimento. E nós vamos além. Agora nós vamos ver quais são realmente os questionamentos que os gregos tinham e a origem da filosofia. Então, a filosofia, ela nasce na Grécia Antiga, mais ou menos
do século VI a.C., um filósofo chamado Tales de Mileto, que daqui a pouco vocês vão poder conhecer a partir de uma imagem que nós temos aqui no slide, e que os primeiros filósofos da origem de filosofia chamada origem naturalista, os filósofos pré-socráticos, eles vão se preocupar com o quê? Eles vão se preocupar com a natureza, com aquilo que a natureza oferece, para dessa natureza eles transformar todos esses elementos, o ar, a terra, o fogo, tá? E a água, em elementos do pensamento, em elementos do conhecimento para o conhecimento do ser humano. Então nós estamos dando sequência na nossa aula, falando ainda sobre o quesito filosofia, o início da filosofia. Então a filosofia ela nasce mais ou menos, ela surge na Grécia no ano 650 a.C. Então o nascimento da filosofia vai surgir mais ou menos no ano 650 a.C. E quem que vai dar início a esse pensamento filosófico? Os filósofos naturalistas, que são conhecidos também como filósofos pré-socráticos. Esse vai ser o início da filosofia. Depois vem os filósofos socráticos, pré-socráticos e os filósofos socráticos, tá? Que são todos esses filósofos que eu estou aqui mostrando para vocês. Eu só quero voltar aqui um pouquinho para conversar com vocês. Aqui no início do slide, vocês estão vendo aqui que tem um livro chamado Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro de cabeceira de cama para quem quer realmente aprender sobre filosofia, que vai falar de uma história de uma menina que busca esse conhecimento parecido com a questão da filosofia, que vai ajudar vocês na compreensão realmente do que é a filosofia. Vamos dar sequência à nossa aula? Então aqui, eu falei para vocês da questão do nascimento da filosofia. Vamos dar um passinho para frente ainda? Então o nascimento da filosofia, tudo isso que eu já falei para vocês, porém, a filosofia nasce mais ou menos no ano 650 a.C., para fazer o quê? Para trazer para a sociedade aquelas respostas que a sociedade não tinha. Então, até então, professor, antes do pensamento filosófico, antes da filosofia, quem pensava a sociedade? Quem ajudava a sociedade a se descobrir? A mitologia. Porém, a mitologia ela vai ser focada em quê? Histórias e contos. Então, quer dizer, aquela história da carochinha, aquela história que você tinha lá, que de um determinado acontecimento em determinado grupos da sociedade, se tornava, de uma certa forma, uma crença mitológica, e essa crença mitológica dominava o conhecimento das pessoas. Com o nascimento da filosofia, porque o mito já não estava dando mais conta de explicar essa realidade, de explicar essa sociedade, nasce a filosofia para uma reflexão realmente racional, sem colocar a questão do sentimento, a questão das histórias, a questão dos contos, para que eu saia da questão crença e venha para a questão razão e logos, que é a questão do conhecimento, a questão do questionar, a questão do pensar. E tudo isso vai começar a dominar a sociedade, colocando o quê? Explicações racionais com fundamentação racional. Nós vamos além ainda. Eu quero aqui ir além, colocando aqui. Então aqui tem a questão da consciência mítica, que era o que dominava essa sociedade até antes do nascimento da filosofia. Depois vai surgir, então, a história, como que a filosofia surge, quais são essas características, essas condições para que a filosofia surja. Então, uma das grandes contribuições era o quê? Como o povo grego estava focado dentro de um mar, eles tinham todo o oceano, o mar que rodeava ali a questão da Grécia, então, das grandes contribuições para esse surgimento vai ser o comércio, as migrações e a diversidade cultural. O que o povo grego produzia na época? Além do conhecimento, além do pensar filosófico, eles produziam muito a questão das oliveiras, a questão da oliva. Tanto que o filósofo Tales de Mileto ele ficou muito rico pela questão da produção de oliva. Tá? Depois vem o surgimento da escrita alfabética, que nós já conhecemos. Depois vem o surgimento também na questão econômica, a questão da moeda,
a invenção do calendário e o surgimento da vida pública, que vai ser a questão da política, como que essa sociedade vai viver em grupos políticos dentro da questão da sociedade. Daí vem o surgimento da razão. Nós temos aqui também os primeiros filósofos, que são os filósofos pré-socráticos, como eu já falei para vocês, que eles vão pensar realmente a sociedade a partir dos elementos que nós temos na natureza, a água, a água, a terra e o fogo, tá? E nós temos aqui todo o histórico desses filósofos pré-socráticos, que depois vocês podem aprofundar, que eu vou deixar para vocês uma atividade. Aqui estão os primeiros filósofos, Tales de Mileto, o Anaximandro, o Anaxímenes, tá? O Pitágoras e o Heráclito de Éfeso, que muito contribuíram para essa filosofia. Depois nós temos o período antropológico, o período clássico, que vem aí os filósofos socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Então aqui está um pouco da história da filosofia, aqui estão as referências. Eu espero que vocês tenham aprendido com isso. E agora eu deixo uma atividade para vocês. Vocês vão fazer um círculo na sala. Eu quero perguntar para vocês, a partir dessa aula, quem é o filósofo na nossa realidade? Qual é o papel e a fundamentação da filosofia para a nossa vida? Então nós temos esse tempo, tá? Tudo de bom para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e até!